Boa tarde a todos, sejam bem-vindos na Semana do Meio Ambiente, do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje estamos recebendo o especialista Antônio Delfino, consultor ambiental e de segurança do trabalho na Delphi Serviços, que vai apresentar a palestra Auditoria Ambiental e Certificação da NBR ISO 14001, e após a apresentação, ele vai responder as perguntas. Muito obrigada. Bom, podemos iniciar? Boa tarde a todos. O tema da palestra é um tema bem relevante e atual para a nossa atividade e para o próprio mercado da nossa região, visto que o processo de auditoria e certificação, seja ele da NBR ISO 14001, seja ele do Sistema Integrado de Gestão, hoje é uma questão de sobrevivência de algumas empresas em relação à sua atuação no mercado, em especial na área de petróleo. Bom, a princípio, vou fazer uma breve apresentação sobre profissional, né? Eu sou engenheiro ambiental e sanitarista, formado pela Estácio de Sá em 2015, engenheiro de segurança do trabalho, formado pela Cândido Mendes em 2017, e atualmente faço uma pós-graduação em ergonomia. Sou auditor do Sistema Integrado de Gestão, sou professor, sou docente no curso de pós-graduação da Estácio Campus Macaé, perito em periculosidade e insalubridade e consultor nas áreas de segurança, meio ambiente e qualidade. Trabalho nessa área de SMS há exatos 20 anos, desde a época de técnico de segurança e sempre trabalhando com a questão de gestão e implementação das normas da ISO, a 9001, a 14001 e antigamente a OSA 18001 e agora a NBR ISO 45001. Para a gente iniciar nosso bate-papo, o principal é a gente começar a conhecer alguns processos, como, por exemplo, de auditorias. Bom, o que é uma auditoria? Esses processos são relacionados à execução de auditorias. Rapidinho, processos... Sua Sim. Tela parou de ser compartilhada. Você precisa recompartilhá-la, por favor. Vou recompartilhar aqui. Estava sendo compartilhado, agora parou de novo. Você pode adicionar de novo, por favor? Voltou aí? Voltou, sim. Ok, tá ok aí? Tudo transcorrendo bem ou tem alguma interferência? Não, tá perfeito. Você pode ocultar essa mensagem que está aparecendo na sua tela. Ok. Então, obrigada. Vamos lá. Nada. Os processos relacionados às auditorias ambientais e implementação da NBR estão diretamente ligados ao conhecimento da organização em relação à legislação pertinente à matéria. Ou seja, eu não consigo implementar, seja ele qualquer processo de certificação, sem que eu tenha conhecimento pleno da legislação pertinente à atividade a qual eu estou me predispondo a participar por auditoria e certificação. Se é na área ambiental, a gente tem uma gama de legislações voltadas para isso, no âmbito federal, estadual e municipal. Vale salientar que, para o processo de auditoria e de certificação em qualquer uma das normas, ter o seu prosseguimento e o sucesso, é necessário que não somente o comprometimento dos profissionais envolvidos, mas, principalmente, o comprometimento da alta administração de qualquer organização.
Sem esse comprometimento, todo o processo estará fadado ao fracasso. Então, é necessário que isso ocorra e que a gente tenha pleno conhecimento da legislação, e a gente vai ver mais para frente alguns itens relacionados a essa questão de requisitos. Bom, o processo de auditoria é um processo sistemático, independente, documentado, para obter evidência e avaliar o sistema objetivamente, determinar a extensão na qual os critérios são atendidos. Ou seja, para cada processo de auditoria que você se submete, você tem uma gama de legislação aplicável a isso, e você tem que demonstrar objetivamente como é o atendimento desses critérios, desses requisitos. No caso da auditoria ambiental, esse processo de verificação está diretamente ligado às normas ambientais relacionadas ao escopo da atividade. O que é que isso quer dizer? Para cada organização, para cada empreendimento, para cada ramo de atividade, o seu processo de auditoria ambiental vai ser diferenciado em relação aos requisitos legais aplicáveis à atividade. Eu não tenho como cobrar, por exemplo, o mesmo requisito legal para uma indústria do petróleo, para uma empresa de hotelaria offshore e para uma empresa de construção civil. Algumas coisas se correlacionam, como, por exemplo, tratamento de resíduos, mas para cada atividade você vai ter uma medida de proteção, uma caracterização dos seus resíduos de maneira diferenciada. Então, eu preciso saber o escopo da minha atividade para que eu possa determinar até onde vai a abrangência da minha certificação, dos meus processos em relação à auditoria ambiental. Então, para cada escopo de atividade, eu necessito ter esse levantamento dos requisitos e eu necessito direcionar a minha auditoria para a atividade fim do meu empreendimento. Então, sempre fazendo essa correlação. As legislações vão ser as mesmas, isso é lógico, a legislação não vai mudar em relação ao escopo da atividade, mas o processo e a maneira de evidenciar e de tratar as questões relacionadas à legislação aplicável, sim, eu vou modificar de acordo com o ramo de atividade que eu atuo. E aí, dentro desse processo, nós temos alguns tipos de auditoria, né? A auditoria interna, a primeira, que é realizada por um auditor interno, ou por uma empresa, empregado da empresa, ou por uma consultoria específica. Essa auditoria, ela está classificada em duas partes, que é a de primeira e segunda partes. O que é que isso quer dizer? A de primeira parte é quando você realiza auditorias internas no seu próprio sistema. Ou seja, eu tenho uma equipe de auditores internos formados dentro da empresa e que fazem avaliação do processo e dos processos dentro da organização. Vale salientar que o auditor não pode auditar o próprio setor de trabalho. Ou seja, ele tem que ser auditado por outro auditor. Ele não pode evidenciar nem tratar a auditoria interna no próprio setor. Então, nesse caso, ele receberia uma auditoria. A auditoria de segunda parte é uma auditoria importante, que é a auditoria que, no processo de auditoria interna, tem que ser previsto que a auditoria em fornecedores, poucas empresas realizam esse tipo de auditoria. Qual é o objetivo dessa auditoria? É garantir que o seu fornecedor esteja alinhado aos processos de certificação, aos processos das normas vigentes da legislação e alinhado ao seu escopo de atividade. Ou seja, se você é certificado na 14.000 ou no Sistema Integrado de Gestão, que são as 3 normas, você tem que garantir que o seu fornecedor atenda esses pré-requisitos da certificação. Ele é obrigado a ser certificado também? Não. Mas ele precisa ter, pelo menos, o direcionamento
e a visão de atendimento à legislação, e isso aí depende de certificação nas normas, atender requisito legal, atender legislação no âmbito federal, estadual e municipal. É obrigação, independente de certificação. Então, a gente precisa auditar esse fornecedor para garantir que o que chega para a gente, que entregamos aos clientes, está de acordo com os padrões de legislação aplicáveis à matéria. E auditoria externa, que é uma auditoria realizada por entidade externa, sem ligação direta com a que contrata e que audita de forma independente. Essa auditoria de terceira parte é a auditoria de certificação das normas ou de manutenção, que é um processo bastante demorado. Aos que já passaram por isso ou que vivenciam isso sabem que um processo de auditoria de certificação, se você faz ele integrado nas 3 normas, você vai ter pelo menos uma semana de auditorias e de verificação de todo o seu atendimento aos requisitos legais aplicáveis, aos procedimentos estabelecidos pela empresa e que devem estar alinhados à legislação aplicável à atividade. Então, é um processo demorado e que não nos dá a garantia de que seremos certificados ao fim do processo. O que nos dá a garantia disso é fazer com que a organização atenda os requisitos e as auditorias internas sejam feitas de modo a conseguir identificar possíveis falhas que possam nos trazer problema na auditoria externa. Ou seja, a diferença é que a auditoria interna é uma preparação e verificação para a correção de eventuais desvios, enquanto a auditoria externa é definida e pode conceder ou não o certificado da área auditada para a empresa. Como é que isso acontece? Durante o processo de auditoria, o auditor, identificando inconsistências no processo da organização com a legislação vigente, ele pode identificar notas ou não conformidades ou inconsistência dos sistemas de maneira mais grave, que é o que chamamos de não conformidade crítica, ou de maneiras mais leves. Em caso de auditorias de certificação, onde são encontradas não conformidades graves, críticas, nesse processo o auditor não indicaria para a certificação ao princípio, a organização teria um prazo de 90 dias, mais ou menos, 90 a 120 dias, para restabelecer ou reduzir essa não conformidade crítica até o nível leve e retornar com a auditoria para o auditor verificar se realmente aquela questão de não conformidade crítica foi desconfigurada ou foi eliminada. Aí sim você consegue a indicação para certificação. Qual é o problema quando você não consegue atingir o objetivo e continuar com a não conformidade crítica na auditoria de certificação? Você não é indicado para certificação, todo o seu processo de auditoria literalmente jogado pelo ralo e você tem que começar do zero. Novamente, toda a preparação, novamente conduzir todo o processo de auditoria interna e tal, e agendar nova auditoria externa para que seja novamente verificado. Por isso que quando a gente identifica a não conformidade grave em auditoria externa, existe esse prazo para que o auditor retorne para verificar o tratamento. Esse tratamento sendo eficaz, a gente consegue a identificação. Em algumas certificadoras, por exemplo, os auditores pedem o seu plano de ação, pedem a maneira que você analisou esse desvio do processo, para eles validarem antes de retornar para verificar a implementação da não conformidade apontada. Então, é um processo bastante longo e cansativo e que demanda comprometimento de todas as partes envolvidas. Não interessa em que nível hierárquico esteja na empresa. Se não houver engajamento, o processo literalmente está fadado ao fracasso. E dentro desse processo de auditoria, a gente tem
uma visão geral, uma visão macro desse processo durante a execução de auditoria interna ou externa. Primeiro, a fonte da informação. O que é que eu estou buscando? Da onde eu estou tirando a informação para auditar o processo? Muitas vezes isso está linkado a procedimentos internos de execução de algumas atividades. E como é que eu faço isso? Bom, eu coleto por meio de amostragem. Na maioria dos processos, são gerados registros para que sejam evidências para posterior auditoria, fiscalizações e coisa do tipo. E a evidência da auditoria, qual é? Bom, é eu linkar que esse procedimento executivo, esse procedimento criado para a execução de determinada tarefa e o registro gerado está condizente com a legislação aplicável. Essa é uma evidência de auditoria. E a avaliação em relação aos critérios. Bom, eu vou pegar um processo de auditoria ambiental, como a gente está comentando aqui. Então, quais serão os critérios de avaliação? Além dos requisitos legais, que são obrigatórios, os próprios requisitos da NBR 14.001. Então, eu tenho que ter isso em mente. Os procedimentos que são avaliados e os registros apontados e as evidências coletadas na auditoria têm que estar alinhado com a norma 14.001, com a NBR, e linkado diretamente aos requisitos legais aplicáveis. Essas são as constatações da auditoria, que podem ser conformes ou não conformes. De posse dessa documentação levantada, a gente vai fazer, o auditor líder, junto com a equipe auditora, faz uma análise crítica do que foi levantado na auditoria, e a partir daí eles começam a determinar as conclusões, verificando se o que foi apontado, se o que foi identificado, se o que foi evidenciado na auditoria está conforme ou não conforme. Isso vale para o processo interno e externo. Muitas vezes, essa evidência da auditoria pode não ser documental, pode ser entrevista com funcionário de campo, por exemplo. Ele explicar o processo e, de repente, ele explica o processo de uma maneira que não é feita no procedimento. Como está procedimentado, é feito de uma maneira que ele está acostumado a fazer. Então, isso é uma maneira de concluir que o processo, que aquela atividade está não conforme de acordo com o processo. E aí, na sua conclusão de auditoria, na evidência objetiva disso aí, a gente tem que citar qual funcionário que nós coletamos essa evidência, com quem conversamos, a ponto de chegar a essa conclusão. Isso é uma visão geral do que é um processo de auditoria, de como ela deve seguir, qual o fluxo que ela deve seguir. E aí a gente pode enxergar esse processo de identificação de registros de desvio de uma auditoria da seguinte maneira. Eu tenho um fato identificado no processo, eu tenho uma evidência objetiva do processo sendo executado de maneira correta ou incorreta, e eu tenho um requisito aplicável a isso, que pode ser interno, externo, e aí eu identifico o desvio. Se eu não tiver esses três fatores, eu não posso pontuar uma não conformidade. No máximo, eu vou ter uma observação ou uma sugestão de melhoria do processo, mas eu só identifico e só registro uma não conformidade num processo e só posso aceitar isso numa auditoria externa se eu tiver os três fatos evidenciados. As três ações evidenciadas. O fato, a evidência objetiva, que é o descumprimento de algum padrão interno ou de legislação, e qual requisito eu estou descumprindo. Se eu não tiver alinhado essas três informações, eu não tenho uma não conformidade dentro do meu processo. E aí, o que é importante ressaltar, a auditoria se dá por amostragem, e o objetivo é verificar a conformidade do sistema, do processo,
em relação a procedimentos internos, externos e a legislação aplicável. Frisando novamente, a gente tem que verificar a conformidade. Não conformidade pode ser que ocorra dentro do processo, mas não é o objetivo principal da auditoria. O que muitos confundem, muitas vezes o auditor vai para querer achar não conformidade. Esse não é o objetivo. O objetivo é ver a conformidade do processo. Pode ser que por alguma falha do próprio processo em si, da execução, a gente encontre algum desvio que possa caracterizar a não conformidade, mas esse não é o objetivo principal da auditoria. E aí a gente tem os requisitos que devem ser verificados, né? Os procedimentos internos, externos e a legislação aplicável. E aí, dentro dessa questão de legislação aplicável, a gente tem algumas situações que de vivência, já passei em algumas situações, por exemplo, algumas pessoas dizem assim, NBR não é lei. Isso é fato. NBR não é lei. Mas, a partir do momento que ela está atrelada, e aí no nosso sistema de gestão, a gente tem que pensar nesse atendimento, antes de entrar na parte da NBR, a gente tem que pensar, seja ele na gestão ambiental, na gestão de qualidade, ou na gestão de saúde e segurança. A gente tem que pensar que esse atendimento tem que ser no âmbito federal, estadual e municipal. Bom, se eu tenho uma empresa que ela atua em 3 regiões diferentes, bom, a legislação federal a ser atendida é uma só. Se a empresa atua no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na Bahia, eu tenho que cumprir a legislação estadual dos 3 estados. Se a empresa atua no Rio de Janeiro, no município, em Macaé, atua em Vitória e Vila Velha, e atua em Salvador, eu tenho que cumprir todas as legislações municipais, a federal, no âmbito geral, a estadual, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, a municipal, Rio de Janeiro, Macaé, Vitória, Vila Velha e Salvador. Então, por aí vocês imaginam a gama de legislação que é necessário atender e o conhecimento que nós, como engenheiros ambientais, precisamos ter para mostrar e demonstrar nesse processo como atendemos isso. O fato de você informar que atende não é o suficiente. A gente tem que informar que atende, como atende e evidenciar esse atendimento de alguma forma, dentro do meu sistema de gestão. E aí, quando você fala da legislação no âmbito federal, como eu citei anteriormente, sobre a questão da NBR, não ser legislação, não ser lei, não ser obrigatório. Isso é discutível. Vou dar um exemplo claro. Você tem o CONAMA 01 aí, que trata da questão dos níveis de ruído e a poluição sonora. As licenças ambientais hoje, geralmente a condicionante 01, vem falando sobre essa questão de análise do ruído em relação à poluição, a nível de poluição sonora, atrelado à NBR 10151 de 2018, que trata justamente da avaliação de ruído de áreas habitadas. Ela nos dá todo o passo a passo da construção do relatório, como devem ser feitas as avaliações, e isso é uma atribuição do engenheiro ambiental, está atrelado ao licenciamento ambiental e ligado ao CONAMA 01. Automaticamente, essa NBR passa a ter força de lei. Para eu atender o requisito da minha licença ambiental, para eu atender o CONAMA 01, eu preciso gerar o relatório, eu preciso gerar a avaliação de ruído de áreas habitadas de acordo com a NBR 10151. Se eu não fizer isso, eu estou descumprindo uma legislação federal. Eu posso ter problemas com a condicionante da minha licença ou com o meu licenciamento, em caso de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente. E isso não só no estado do Rio de Janeiro, isso a nível nacional. Qualquer licenciamento que você tenha, essa é uma das condicionantes
e está diretamente ligada à SNBR. E aí a gente tem a Lei 6.938, de 81, que trata da Política Nacional de Meio Ambiente, e a Lei 12.305, de 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a gente tem a Instrução Normativa do IBAMA, que trata exatamente das atividades relacionadas ao Cadastro Técnico Federal e outras. E dela a gente tem o anexo 2, que trata de algumas informações relacionadas às atividades a serem exercidas por engenheiro ambiental. Por exemplo, elaborar projetos ambientais, elaborar e implementar sistema de gestão ambiental, gerir resíduos, e aí a gente já entra na questão do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, implantar projetos ambientais, ou seja, dentro da legislação federal, existem alguns parâmetros onde direciona as atividades a serem executadas para o engenheiro ambiental. No caso específico aí do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a questão do PGRS, alguns licenciamentos que eu participei, para não dizer 100%, uma das documentações a serem apresentadas é justamente o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, elaborado, assinado com recolhimento de RT do engenheiro ambiental responsável por esse processo. Então, isso faz parte do escopo da nossa atividade, e realmente ela deve ser cumprida e evidenciada numa auditoria ou num processo de fiscalização. Nesse caso específico, o atendimento à Instrução Normativa do IBAMA vai atender literalmente a Lei número 6.938 e a Lei 12.305, dentro do processo de licenciamento ambiental. Mas é bom a gente sempre ter esses parâmetros e saber como vamos atendê-lo, visto que é uma obrigação legal no âmbito federal. Já no âmbito estadual, a gente tem o decreto 46.890 de 2019, que entra em vigor, está entrando em vigor agora em junho de 2020, e que alterou, em algumas situações, o processo de licenciamento ambiental. Nesse decreto, a partir de agora, vai entrar a licença de ambiental comunicada, licença ambiental integrada e licença ambiental unificada. E vai ser excluído desse processo a licença ambiental simplificada, a licença prévia e de instalação e a licença de instalação e operação. Então, elas vão ser modificadas e, a partir desse mês, elas devem ser atendidas de acordo com os parâmetros do novo decreto estadual. Bom, essas licenças, no caso da comunicada, o processo é feito todo online, sem a necessidade de apresentação de documentação inicialmente. Então, essa mudança na legislação estadual visa facilitar o processo de licenciamento ambiental. Isso quer dizer que não vai haver fiscalização? Não. Isso vai simplificar o processo de emissão da licença, mas não o processo de fiscalização. Se você, de alguma forma, tentou burlar o sistema, fazendo uma falsa comunicação para ter facilidade no seu licenciamento ambiental, você está cometendo um crime e, possivelmente, a organização e o profissional responsável vão ser punidos por isso. Pode demorar, mas é passível de acontecer. Então, a gente não deve nunca, em hipótese nenhuma, quando engenheiros ambientais, jogar com a sorte. É fazer o certo. No mínimo, fazer o que a legislação, o que a lei manda. É o nosso papel. Não podemos, em hipótese nenhuma, burlar isso. E aí, um conselho profissional. São 5 anos de faculdade, mais algumas especializações, mais alguns estudos. Se esse estudo não para nunca, para se jogar isso pelo ralo,
em função de desvios de conduta em relação ao processo legal. Então, o que é certo, vamos cumprir. E aí, dentro desse processo estadual, a gente tem a norma operacional do INEA 35, que passou a cobrar, instituiu a questão do manifesto de resíduos sendo emitido online. Não se emite mais hoje manifesto de resíduos, não se imprime mais hoje manifesto de resíduos e assina como era antigamente, tudo manual ou de outra forma. Não, o sistema é todo online e hoje quem já teve acesso a esse sistema sabe que todo o processo é feito online, inclusive a destinação de resíduo final, até a baixa do manifesto, é tudo feito online. O levantamento, o inventário, você consegue puxar todo o sistema, todo o processo no sistema do INEA. O que é importante é ressaltar, quando você abre o manifesto, você continua com prazos legais para finalizar o processo, até a destinação final do resíduo. E se isso não ocorre, o próprio sistema, em 90 dias, ele exclui o manifesto aberto. Ou seja, você continua responsável pelo seu resíduo, porque você é responsável por ele, desde a geração até a destinação final. Então, qualquer problema que ocorra nesse processo é responsabilidade do gerador, e eu preciso monitorar isso, eu preciso saber como anda o processo até que eu receba o meu certificado de destinação final. Aí sim eu finalizo o processo e já não tenho mais responsabilidade com o resíduo gerado, visto que a destinação final dele foi consumada. Mas antes disso, é responsabilidade da organização monitorar. E toda falha, todo processo, toda falha nesse processo, a organização responsabilizada e, por tabela, o profissional responsável pelo processo de gerenciamento pode sofrer sanções. Então, é extremamente importante que tenhamos pessoal engajado nesse processo, de modo que ele rode 100% até a destinação final dele. E a gente tem aí uma outra legislação, que é a DZ 056, que está direcionada para a auditoria ambiental. Mas essa auditoria é para qualquer empreendimento? Não. Para aqueles caracterizados dentro da DZ e que tem um nível elevado de possibilidade de poluição ou de contaminação. São atividades potencialmente poluidoras, como, por exemplo, e acontece muito na indústria de petróleo. Eles são obrigados a passar anualmente por esse tipo de auditoria. Construção civil não é obrigada, hotelaria não é obrigada, algumas empresas de serviços para a área de petróleo não são obrigadas. Então, as empresas caracterizadas dentro da DZ, ela tem obrigação legal de realizar essa auditoria. A gente poderia até expandir mais essa conversa de DZ, mas passaríamos consecutivamente de 1 hora falando de requisitos legais aqui de auditoria da DZ 056, com base nas atividades que são obrigadas a realizar essa auditoria, mas, enfim, em suma, na própria... E quais as atividades devem passar por esse processo? Essa auditoria é feita internamente? Geralmente, não. Geralmente se contrata a auditoria independente para realizar esse tipo de processo. São auditores que têm curso específico para auditoria desse tipo de processo. É uma obrigação legal ter o curso de auditor da DZ 056? Não, mas é uma boa prática e quando você faz um curso desse, você começa a entender e a direcionar que é o caminho das pedras, como a gente fala, para realizar a auditoria. E, de certa forma, todas as empresas que fazem esse tipo de contrato, que contratam auditores para fazer, elas têm essa exigência de querer que o auditor seja um cara que tenha, no mínimo, o curso da D056 e que tenha conhecimento e saiba interpretar a legislação para fazer a auditoria de maneira correta.
E aí, no âmbito municipal, a gente tem, aqui, por exemplo, em Macaé, a gente tem o Código Municipal de Meio Ambiente e ele foi alterado em 2016 com a Lei Complementar 250, onde ele passou a considerar um documento chamado PTA, Parecer Técnico Ambiental. Esse documento é fundamental para o processo de licenciamento. Uma outra coisa que vale ressaltar, quando a gente fala em auditoria do Sistema de Gestão Ambiental, ISO 14001, eu não consigo entrar nesse processo se eu não tiver a licença ambiental do meu empreendimento. Ou seja, antes de eu pensar em realizar uma auditoria de certificação ambiental, eu preciso ter conseguido a minha licença ambiental. E eu preciso ter claramente e evidenciado como eu atendo as condicionantes. Ou seja, o primeiro passo para eu conseguir uma auditoria de certificação ambiental é eu ter o licenciamento. E aqui no município, por exemplo, esse documento parecer técnico ambiental, que deve ser elaborado por um engenheiro ambiental, é um documento complexo, onde você enquadra o empreendimento legalmente em relação ao potencial de risco dele, envolve mapas de georreferenciamento da localização do empreendimento, para que eu possa classificar o empreendimento quanto ao potencial poluidor dele. E daí, a partir daí, é que vem todo o processo de geração de condicionantes e todos os demais processos correlacionados. E obrigado, dentro da documentação legal a ser apresentado por licenciamento, esse parecer. E que, obrigatoriamente, junto com o plano de gerenciamento de resíduos e outros mais, devem ser elaborados por engenheiro ambiental ou consultoria ambiental, ou consultoria da área ambiental. Obrigatoriamente, você vai ter que ter um responsável técnico por isso, e que, consecutivamente, vai ser engenheiro ambiental. Então, gira em torno da nossa profissão realizar esse tipo de processo. E aí a gente vai entrar um pouquinho no que tange o sistema de gestão. Bom, o sistema de gestão, como a gente veio falando anteriormente de gestão em alguns pontos, é um conjunto de elementos interrelacionados ou interativos de organização para estabelecer políticas, objetivos e processo para alcançar esses objetivos. E quem é que faz isso? É o engenheiro ambiental? Não. O engenheiro ambiental, ou responsável pelo sistema de gestão, ou responsável pelo sistema integrado, é apoio à alta administração da empresa para que isso seja elaborado e implementado. Quem vai estabelecer política, quem vai estabelecer o que quer para a organização é a alta administração. Não somos nós. Nós vamos dar diretriz, vamos dar apoio, vamos dar esclarecimento, mas não elaboramos, vamos informar se está condizente com a legislação ou não, mas não elaboramos isso, não aprovamos. Muitas vezes, e isso é falha de sistema, a organização joga o problema para o responsável pelo sistema de gestão. E não se tem apoio para realizar o processo. E aí o processo começa a crescer com uma série de falhas que não conseguem ser resolvidas até uma auditoria ambiental. Então, você não consegue comprovar ou linkar os seus requisitos legais, a sua legislação estadual, municipal, como a gente viu anteriormente, à política da empresa. Então, isso tudo tem que estar linkado. Eu preciso falar da minha política sobre as questões ambientais e eu preciso que ela seja condizente com a gama de legislação que eu tenho que atender. E aí, dentro do sistema de gestão ambiental, ele é parte do processo usado para gerenciar os aspectos ambientais, cumprir requisitos legais e outros requisitos, e abordar os riscos de oportunidades. Quais são os riscos que o meu sistema tem? O que é que eu posso fazer para melhorar? Quais as oportunidades que eu tenho de modificar o sistema para que ele seja melhorado? Isso vai dentro do processo do sistema de gestão ambiental e tem que ser avaliado continuamente. Aí, dentro desse sistema integrado,
a gente falando das 3 normas, a gente tem a ISO 9001, que tem foco na satisfação no cliente, satisfação do cliente e ser fornecedor preferencial. Dentro da 14.001, a gente tem um processo ambiental, visão à melhoria contínua, controle da poluição, atendimento à legislação, redução de uso de recursos não renováveis ou de recursos naturais para aqueles que utilizam, e a 45.001, que está voltado à saúde e segurança, que a gente tem como objetivo principal garantir a integridade física de quem atua na empresa. Já que a 14.000 trata da proteção ambiental, eu tenho a 45.000 que trata da preservação da vida. Aí, esses 3 processos, ele tem hoje, depois da implementação ou da liberação da 45.001, que antigamente a gente tinha 18.001, era um padrão, e hoje em dia a gente passou a ter as 3 certificações, ou separadas ou integradas, dentro do processo da ISO. E o que é bem direcionado para isso é o seguinte: todas as 3 normas, elas têm um conceito forte, mas muito forte, baseado em riscos. Eu tenho que avaliar todos os riscos para a minha gestão, seja ela da 9.000, da 14.000 ou da 45.001. Eu preciso avaliar e entender quais são os riscos, levantar isso de uma forma estruturada, linkando esse que é o grande trabalho, você levantar os riscos, embora exista uma gama de empresas que trabalham com essa questão de gerenciamento de requisitos, mas eu preciso linkar cada aspecto identificado no meu processo, quais os riscos dele, que existem aliados a isso, e quais os requisitos legais que são alinhados, que são atrelados a cada aspecto levantado. Como a gente está falando aqui de ambiental, então, para cada aspecto levantado, aspecto impacto levantado, dentro da 14.000, dentro do meu processo, o que é de legislação que eu tenho aplicável àquele aspecto. Isso item a item, não é de forma generalizada. Vocês vão ver que existem aspectos que você tem muito mais de uma legislação aplicável a ele. No mínimo, você vai ter 3, estadual, o federal, estadual e municipal. Às vezes correlacionadas, às vezes não. Mas o fato é que você vai ter toda uma legislação aplicável àquele levantamento de aspectos que você fez em relação ao meio ambiente. E esses conceitos baseados em risco, você tem que levar em consideração até os riscos de oportunidade, os riscos de melhorar o processo. E esses riscos, esse processo, ele está direcionado para o próprio ciclo do PDCA, que já é um ciclo estabelecido lá na 9.001, faz parte da 14 e da 45. Se eu fizer a organização, se a organização estabelece a certificação das normas separadamente, que pode ser feito, esse ciclo PDCA tem que ser estabelecido por norma. Se eu faço a minha certificação do sistema de forma integrada nas 3 normas, o meu ciclo tem que ser também integrado. E aí, nesse caso específico, da 14.000, dentro do ciclo PDCA, a gente tem o primeiro lá, que é planejar. Eu tenho que estabelecer os objetivos ambientais e os processos necessários para entregar resultados de acordo com a política ambiental da organização. Política essa estabelecida pela alta administração. Então, eles estabelecem a política e nós atuamos de maneira a fazer com que a organização atenda o que está descrito na política, seja criar procedimentos, atendimento a requisitos legais. De que forma nós fazemos isso? Lógico, com o envolvimento de toda a organização. Caso contrário, o sistema está fadado ao fracasso. E aí, desenvolver, implementar isso conforme o planejado.
Bom, quais são os meus processos? Quais são os processos necessários? Eu tenho um processo lá, por exemplo, de gerenciar resíduos. É um exemplo, você vai ter o plano de gerenciamento, e dentro desse processo, eu preciso, além de desenvolver e implementar a questão de gerenciamento de resíduos, eu tenho que pensar nesses resultados e, ao longo do tempo, monitorando isso, reduzir os impactos do resíduo que eu gero e, consecutivamente, reduzir a geração do meu resíduo. Então, isso tem que ser planejado e, de certa forma, estabelecer maneiras de checar, monitorar e medir esses processos para que eu possa atingir. Por exemplo, você tem uma geração de resíduo contaminado de 2 toneladas ao ano, por exemplo. Bom, eu preciso estabelecer metas para reduzir isso. Quanto eu consigo reduzir? O ano passado, eu tive uma geração de resíduo de 2 toneladas. Eu preciso reduzir isso aí 10%, por exemplo. Bom, o que é que eu tenho que fazer mês a mês durante os próximos 12 meses para que eu consiga atingir essa meta estabelecida? E isso tem que ser colocado na prática, não só no papel. Eu preciso monitorar isso a cada ciclo, a cada mês, mensalmente, eu monitorar o andamento desse processo para saber se realmente eu consigo atingir a meta estabelecida, ou seja, eu tenho que checar isso periodicamente para ver se realmente aquela meta estabelecida é condizente. E agir. Bom, vamos lá, se eu estou num processo de melhoria contínua, eu estabeleço uma meta, eu estou vendo que vai ser inexequível. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar o meu processo e ver se realmente eu pulei alguma etapa ou eu fiz alguma etapa de maneira não condizente e eu preciso fazer com que essa meta esteja de acordo com a minha realidade do processo. Então, eu preciso restabelecer essa meta, eu preciso reestudar esse processo e restabelecer uma meta que seja condizente, que seja alcançável. Para que lá no final eu consiga avaliar o sistema e restabelecer novas metas e fazer com que esse ciclo gere ou rode continuamente e eu consiga melhorar o processo, até o ponto de que eu não gere mais resíduo. Lógico, em algumas situações, demanda custo. Você vai enxergar que o seu processo para modificar, ou para melhorar, ou para trabalhar ele de uma maneira que gere menos contaminantes, eu preciso de investimento. E quem vai fazer esse investimento? É o profissional? Não, é a organização. É quem precisa estabelecer os recursos para que a gente atenda, para que todo empreendimento, toda organização atenda ao que está estabelecido na política e nas normas internas e nos indicadores de desempenho estabelecidos para o processo. Então, é extremamente importante que isso seja feito continuamente para que consigamos enxergar esse processo. E aí, dentro disso, a gente tem um passo importantíssimo, que é o levantamento de aspectos e impactos, que a organização deve determinar aqueles aspectos que podem ter o impacto ambiental significativo, ou seja, aspectos ambientais significativos por meio de uso de critério estabelecido. Esses aspectos podem colocar a organização ou podem resultar em risco. E quem é que determina isso como significativo? A organização. Eu vou ter que criar um procedimento específico, estabelecer critérios e linha de corte para determinar que tal aspecto e tal impacto é significativo. Por exemplo, você tem o sistema de tratamento de efluentes, uma estação de tratamento de efluentes, ou você tem captação de água de lençol freático ou artesiano, e você tem a possibilidade de contaminar, no caso de estações de tratamento de efluentes, contaminar o corpo receptor com um poluente químico que não tem característica, a mesma característica do corpo receptor, e ela pode passar
por algum erro no processo, ela pode passar pela estação de tratamento e ir por com receptor, ou, em algum processo, eu contaminar a captação de água com esse produto químico. Isso tem que ser inadmissível para o meu processo. Então, eu tenho que ter um ponto suficiente, identificar o momento em que eu identifique que aquilo ali é inadmissível, que aquilo ali é significativo para o meu processo, e eu tenho que traçar ações de bloqueio. E aí, quando a gente fala em aspecto de impacto, a gente tem que pensar, simplificando todo o processo, eu tenho que pensar, dentro do meu processo, o que é que eu tenho de matéria-prima, o que é que entra de recurso, o que é que eu tenho de recurso a ser utilizado, qual o meu processo e o que é que eu tenho de saída desse processo. Ou seja, eu tenho que considerar no meu levantamento as entradas, o que é de material de consumível, o que é que eu tenho de matéria-prima, o que é que eu utilizo de recursos naturais, como ele é utilizado dentro do meu processo e o que é que ele sai a ponto de gerar impacto ambiental. Então, numa visão simplificada do processo, eu preciso enxergar isso nele. E quando eu falo de saída, aí eu preciso enxergar nessa saída quais são os impactos gerados e o que é que eu preciso de medidas mitigadoras, o que é que eu preciso de medidas de controle, estabelecer medidas de controle para que não gere um impacto ambiental. De uma maneira mais ampla, e quando você fala de sistema de gestão, para você enxergar o processo, você tem as entradas, que são, em boa parte, necessidade de clientes, e aí eu tenho com o quê? Para você enxergar o processo, com o quê? Como é que eu faço? A utilização de equipamento, de ferramenta. Você tem dentro disso aí os aspectos, impactos ambientais relacionados. Com quem? Quais as funções estão relacionadas com aquele equipamento, ferramenta e com o aspecto que eu estou levantando? Como é que isso é feito? Existe procedimento, existe método específico, existe legislação aplicável? A gente levanta também desse processo o que é perigo e risco dentro da questão de saúde e segurança. E o que é que eu tenho de medição e monitoramento para esse processo? E eu vou ter a saída. E após essa saída, eu vou analisar, dentro desse processo de monitoramento, se o que eu planejei anteriormente, dentro do meu processo de gestão, se ele está saindo condizente ou se eu tenho que reestruturá-lo. Ou seja, eu preciso avaliar todo o processo de uma maneira macro, até chegar na maneira micro. Eu preciso detalhar isso. É um trabalho longo, não é um trabalho feito da noite para o dia, não é um trabalho de uma semana, é um trabalho contínuo. Seguramente eu posso dizer, por experiência, que é um trabalho que você não vai acabar nunca, porque para um processo de auditoria de certificação, quando você faz isso, você precisa estar continuamente avaliando, e na maioria das certificadoras você tem que avaliar isso no mínimo uma vez por ano. Quando eu falo avaliar isso no mínimo uma vez por ano, é avaliar todos os requisitos legais aplicáveis à sua organização anualmente. Todos os aspectos, impactos ambientais identificados anualmente. Monitorar isso e ver o que eu posso melhorar. Então, falando-se de processo, essa é uma maneira mais macro da gente enxergar o que precisa ser feito. A gente tem que pensar o seguinte: o aspecto sempre vai estar ligado à causa e o impacto sempre ligado ao efeito. Então, eu identifiquei essa relação de causa e efeito, eu preciso determinar a medida de controle. Eu preciso determinar medidas que minimizem o impacto da minha atividade ao meio ambiente. E a gente tem um modelo básico desse tipo de processo, onde você levanta o processo, a atividade, o aspecto impacto. Esse requisito legal, geralmente, a gente coloca empresas especializadas nesse ramo para fazer esse link para cada aspecto impacto.
que a gente tem a classificação desse aspecto impacto para cada um que a gente identifica, da sua incidência, situação, a probabilidade da ocorrência, a gravidade disso e o nível de impacto, que a gente vai caracterizar ele de forma a identificar se ele é significativo ou não para o meu processo. A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, a descarte de lâmpada fluorescente. Pô, eu vou descartar essa lâmpada fluorescente, por exemplo, como lixo comum, como resíduo comum, como resíduo reciclável. Se eu descartar isso como resíduo comum, eu vou ter um impacto grande ao meio ambiente em função do que ela tem no seu interior. Além de ser uma substância, o vapor de mercúrio, ser uma substância altamente poluente, contaminante de águas e solo, ela é extremamente prejudicial à saúde por ser uma substância cancerígena. Então, eu tenho que pensar em como eu vou atuar com a medida de controle. Bom, uma medida de controle eficaz para esse processo é destinar esse resíduo para descontaminação. Volto a dizer, precisa-se do apoio da organização, da alta administração, porque esse processo demanda custo. As empresas que fazem, ou a empresa que faz atualmente esse tipo de processo, não sei se já tem mais de uma, mas até pouco tempo atrás só existia uma empresa em Curitiba que fazia esse tipo de processo, descontaminação da lâmpada fluorescente, e ela cobra um valor por unidade. Se você mandar 100 lâmpadas, você vai ter o seu valor multiplicado por 100. Então, depende do planejamento. E aí, dentro das medidas de controle, e que a gente precisa atuar, o que a gente deve fazer? A gente deve fazer 4 perguntas básicas. Bom, quais são os aspectos que eu tenho dentro do meu processo? Quais os impactos gerados desse aspecto levantado? Qual a probabilidade de falha do meu processo para que isso ocorra? E quais as medidas de controle que eu tenho, inclusive as emergenciais, em caso de falha dos demais processos? Então, eu preciso responder essas 4 perguntas para que eu consiga estabelecer as medidas de maneira correta e eficaz. E aí, fazendo uma alusão a um processo que é muito utilizado na área de segurança do trabalho, que é uma metodologia da NIOSH, um órgão americano, quando você fala de medida de controle, eu preciso focar, enxergar essa pirâmide invertida, onde o meu principal foco é eliminar o risco, seja ele de saúde, segurança ou meio ambiente. Eu tenho que pensar em como eu posso eliminar o risco. Depois, em segunda instância, eu penso em como eu posso substituir as etapas do meu processo para que o impacto do aspecto gerado seja minimizado. Em terceiro, eu tenho que pensar nos controles de engenharia. O que é que eu posso fazer se houver qualquer falha no sistema para que o impacto não gere um impacto negativo ao meio ambiente em relação às falhas do processo. E segundo e penúltimo, os controles administrativos, né? Alterar a forma de como fazer, treinar os trabalhadores constantemente. E, por último, se for necessário, para o colaborador, utilização de equipamentos de segurança. Mas quando a gente foca muito no meio ambiente, a gente tem que ter como base a eliminação desses riscos, desses possíveis impactos ao processo, ao processo ambiental como um todo, aos aspectos levantados desse processo. Eu preciso pensar de maneira clara de como é que eu elimino isso. Uma coisa importante é o seguinte: quando você fala de auditoria da 14.001 e você tem um processo de gestão, quando você fala em eliminação, bom, eu não consigo eliminar a minha fonte de risco do meu processo. Eu tenho que justificar nos meus levantamentos o porquê eu não consigo eliminar. E para cada etapa é isso. Se eu consigo eliminar, ótimo. A medida de controle que eu implementei elimina o risco. Ótimo, eu não preciso pensar nas demais, porque eu eliminei o risco. Mas se eu não eliminei e eu fui para as etapas seguintes na hierarquia de
de controle, eu preciso justificar cada uma delas. Porque eu não consigo implementar as barreiras de eliminação, de substituição, de controle, de engenharia, enfim, eu preciso justificar até a última instância. Então, de forma geral, esse é o esboço do que é necessário para a gente ter auditoria de certificação e a própria auditoria da 14.001, a gente tem que enxergar de uma maneira mais simples, a gente tem que enxergar isso que foi falado aqui até o momento, como um processo de uma maneira geral. Se eu consigo atender essas etapas, seguramente eu vou ter sucesso amplas e muito mais complexas do que o que foi apresentado aqui até o momento. Então, eu preciso estudar continuamente, isso é fato. Esses 5 anos só são o início do estudo, só é o início do estudo. A partir daí, realmente, vocês precisam ter engajamento em relação aos processos ambientais, porque o nosso momento de errar, de questionar e de entender o processo é na faculdade, nos 5 anos. A partir daí, quando vocês assumem a responsabilidade de um sistema de gestão, como engenheiros ambientais, ou qualquer outra área que vocês atuarem como engenheiros ambientais, vocês não vão ter o questionamento se você sabe ou se você não sabe, vocês vão ser cobrados pelo nível de formação que têm. Então, é necessário que o estudo e a atualização sejam constantes, mesmo porque, quando a gente fala em atendimento a requisitos legais, a atualização é constante, e a gente precisa estar atualizado, ocorre o risco de tomar uma ação, implementar uma medida não condizente com a última atualização da norma, está fadado a receber uma autuação com a não conformidade de um processo de auditoria. No mais, é isso que eu queria passar para vocês. Em anexo tem algumas referências da onde foi tirado esse material. Espero realmente ter atingido o objetivo e agradecer a vocês pela paciência, esse período que a gente ficou junto aí. Muito obrigado, Antônio Delfino. Foi uma ótima palestra. Agora a gente tem algumas perguntas, tá? Ok. Pergunta da Letícia Alves. É preciso de algum curso para poder realizar a auditoria? Sim, você, para fazer auditoria da 14.001, você precisa fazer um curso de auditoria interna, e o conselho, quando você procurar fazer isso, Letícia, fazer um curso de sistema integrado, onde você atua e conhece as 3 normas, e nesse curso específico você vai ter todo o processo de interpretação da norma na sua revisão mais atual. Então, você vai saber como atender cada requisito da norma, vai saber entender cada requisito da norma de posse disso. Todas as empresas que trabalham, e quando você for passar por uma auditoria de certificação ambiental, você sendo auditor interno, um dos questionamentos do auditor vai ser justamente a apresentação do certificado dos auditores internos na norma de referência. Então, se você pensa em ser auditor ambiental, você precisa fazer um curso desse tipo de processo, incluindo a interpretação da norma específica. Tá. Andressa Mendes, para atuar como auditor ambiental, quais especializações são necessárias, além da graduação em engenharia ambiental? Bom, hoje, para a DZ 056, você precisa do curso da DZ 056, um curso específico só dela, que também trata da interpretação da norma, e para 14.000, você precisa também de um curso específico sobre sistema de gestão ambiental e interpretação dessa norma, para entender todo o contexto e como é feita a abordagem, como é feito o processo, elaborado todo o processo e o planejamento para uma auditoria ambiental. Tá bom.
Agora, mais uma pergunta do Anderson Meirelles. Identificada a não conformidade, fim do prazo estabelecido para a correção à empresa e ela é multada de pronto? Não, se você tem auditoria externa, quando a gente fala em processo de certificação, não existe multa. Se você já tem o sistema implementado, e você tem uma auditoria grave, ou você tem uma não conformidade grave, e você não consegue implementar, e evidenciar isso para o auditor, o que pode acontecer é você ter o seu certificado no sistema de gestão suspenso. E aí você tem que começar a sua etapa do zero. Se você está em processo de certificação e você tem uma não conformidade grave e você não consegue tratar, você vai ter o seu processo interrompido e também vai ter que recomeçar, ou começar do zero. Isso implica, a gente fala que não tem autuação legal, mas isso implica em prejuízo financeiro para a empresa, porque uma auditoria dessa, do sistema integrado, a gente está falando de um que gira em torno de 40, 50, 70 mil reais para que ele seja, a depender do escopo da auditoria, para que seja realizado. Então, se no fim do processo você não conseguiu o objetivo, que é certificar a empresa, você jogou esse montante pelo ralo. Quando a gente fala de auditorias legais, auditoria de órgãos ambientais, onde você recebe uma notificação por uma não conformidade e você tem um prazo para cumprir, e você não cumpre esse prazo, sim, aí você vai ser autuado. E, geralmente, você tem o auto de infração, ele lhe dá um prazo legal, estabelece um prazo legal para você apresentar a documentação ou executar o que é preciso para corrigir, e se você não cumprir esse prazo, sim, aí você comete uma infração e vai ser punido de acordo com a legislação vigente em relação às questões monetárias, enfim, você vai ter, sim, uma punição em relação ao descumprimento de um requisito legal. Tá bom. Agora uma pergunta do Lucas Sicara. Sabendo a importância da gestão ambiental, por que empresas terceirizam a auditoria ambiental interna? Bom, muitas vezes ela terceiriza, e esse é uma excelente pergunta, excelente colocação, eles terceirizam para que quem venha de fora consiga enxergar a falha dos processos melhor do que quem está dentro do processo. Então, muitas vezes, as empresas, e algumas empresas que eu trabalho, elas fazem isso, elas, dentro do processo de auditoria interna, elas contratam uma pessoa com conhecimento da legislação para avaliar o meu sistema. Então, essa pessoa consegue ter uma visão melhor do que quem está acostumado com as falhas do sistema. É como você fala de risco. Eu estou tão acostumado com aquele risco que ele parece normal. Na gestão ambiental, a mesma coisa. Eu estou tão acostumado com o processo e a fazer de maneira errônea, isso vira costume, eu não consigo enxergar mais esse fato. Então, a pessoa contrata uma auditoria interna terceirizada para que ela tenha uma visão macro do processo, uma visão geral, e consiga identificar aquilo que nós não identificamos como auditores internos no nosso próprio sistema. Que ótimo. Uma pergunta da Camila. Para atuar como auditor ambiental, somente seria possível pela formação em curso de engenharia ambiental. Os cursos afins possuem possibilidade de atuação também? Sim, como auditor, para atuar como auditor ambiental, não necessariamente precisa ser engenheiro ambiental. Deixar isso claro. Qualquer pessoa que tem um curso de formação de auditor, ele pode atuar como auditor. Lógico que, se você é auditor ambiental, tem um curso de formação de auditor, e você é engenheiro ambiental, você já tem um pré-requisito, uma bagagem muito maior do que uma pessoa, por exemplo, formada em administração ou formada num curso técnico e que faz o curso de formação para auditor. Mesmo porque você fazer um curso de auditor interno, ser graduado não é pré-requisito. Basta querer fazer. Então, o ideal é que você faça por uma instituição que seja reconhecida pelos órgãos internacionais para ministrar esse tipo de curso. Então, não necessariamente você precisa ser graduado, mas para você atuar como uma empresa ou se colocar como esse pré-requisito de auditor interno, você tem uma graduação na área específica, lógico
que pesa muito. Por exemplo, eu sou auditor da 14.001 e da 45.001. Eu sou engenheiro ambiental e eu sou engenheiro de segurança. Então, em qualquer processo, isso tem um peso relativamente grande numa seleção. Quando você diz assim, eu sou auditor interno do sistema de gestão ambiental e eu sou engenheiro ambiental. Isso tem um peso absurdo no processo, mas não necessariamente, não obrigatoriamente, você precisa ser engenheiro ambiental para ser auditor ambiental. Tá, uma última pergunta. O PTA é um documento completo como um estudo de impacto ambiental? É semelhante, mas ele está direcionado para as atividades daquele empreendimento. Ele não vai tão a fundo como o EIA e o RIMA. Ele vai com foco nas atividades do empreendimento. Tanto que você tem que fazer, dentro desse plano, desse parecer técnico, você tem que ter um levantamento das etapas do seu processo, dentro do escopo. Bom, vamos supor, a empresa é uma empresa de manutenção industrial, manutenção e pintura industrial. Bom, eu tenho os processos que estão relacionados à pintura, eu tenho que colocar isso, fazer o mapeamento desse processo, e dentro desse mapeamento, caso exista e seja necessário, eu preciso identificar as plantas e todo o projeto de contenção de riscos ambientais, canaleta de contenção, caixa coletora de efluentes, caixa cega, se necessária, separador de água e óleo, tudo isso monitorado e pré-estabelecido, que deverá englobar esse parecer técnico ambiental. Então, é somente levantar as atividades. Eu preciso, dentro dele, caracterizar e mostrar todo o processo, todo o fluxograma do meu processo, desde o início, a entrada da matéria-prima, até a saída. E nesse meio do processo, eu tenho que demonstrar quais as medidas de controle que eu tenho, focado na atividade fim, escopo do licenciamento ambiental. Ok? Quando você fala do EIA e RIMA, você está falando da instalação de um empreendimento, do estudo do impacto daquele empreendimento numa região. No caso do PTA, o empreendimento já existe, eu estou focando na atividade fim para o licenciamento ambiental. Eu vou licenciar tal atividade, tal processo, então eu preciso focar no parecer técnico ambiental, o que é que eu tenho dentro para atender aquele processo. Tá ótimo, então. Chegamos, então, no final da nossa apresentação. Antônio Delfino, muito obrigado e agradecemos a participação de todos. Tenham todos uma boa tarde. Igualmente. Obrigada. Igualmente, eu agradeço.